Prefeitura, né? Para a gente ter argumento até para discussões depois. Vereador Geraldão, em sua fala, na discussão de proposições avulsas, parece que vai apresentar alguma coisa na televisão, não é isso? Exatamente, senhor presidente em exercício, vereador Lidson Lenner, cumprimentá-lo, estendendo o cumprimento aos demais da mesa, no caso o vereador Paulinho Brasília, aos colegas aqui presentes, público que resistiu à avalanche checker do primeiro expediente, digamos assim. Boa noite a todos, aqueles também que nos assistem e ouvem pelos veículos de comunicação. A primeira participação nessa reunião de hoje, senhor presidente. Trago aqui, colegas, uma indicação. Não posso negar que segui o modelo do presidente em exercício Lidson Lenner e encaminho, então, ao chefe do Executivo Municipal uma indicação sugerindo um projeto de lei, uma minuta de um projeto de lei que chegará para o Executivo. Isso depois, digamos, de 4 reuniões com as partes interessadas. E aí, destrinchando essas reuniões, tive por 2 oportunidades no serviço de vacinação da Prefeitura Municipal, a convite, e essas 14 servidoras, sendo de fato 12 do município e efetivas, que solicitam um reconhecimento por parte do Poder Executivo, do Poder Público, através da gratificação por produtividade. Essa é uma modalidade até então utilizada apenas para agentes da vigilância sanitária e entendendo ali o labor diário daquelas profissionais, e preciso reportar que de tudo que vi lá, os termos que mais me apeguei é a questão da responsabilidade e do amor com que elas agem dentro daquele estabelecimento. São 12 funcionárias que se alternam, 6 no período da manhã e 6 no período da tarde, para um serviço de média de 75 pessoas dias, de todas as faixas etárias, isto extra momentos de campanhas para vacinação, inclusive atendendo elas pessoas não da nossa cidade, o que ainda amplia, vamos dizer, a atuação destas. Na contrapartida do pouco reconhecimento do poder público, tem-se uma eficiência daquele setor. A ex-secretária Rita Gomide está aqui presente, de repente pode corroborar nesse sentido, visto que anualmente bate-se a meta. E nesse sentido eu gostaria até de poder expor isso à nossa comunidade, esse cumprimento de meta por parte das agentes da vacinação. Ele foi motivo de reportagem e destacou Viçosa dentre as cidades da zona da Mata Mineira. Gostaria de solicitar à nossa equipe de comunicação, por favor, disparasse o vídeo aí para que conhecesse um pouco mais do trabalho dessas agentes. Contra a gripe. A meta do Ministério da Saúde é imunizar 80% do público-alvo. Em Viçosa, a procura tem sido grande. Desde o primeiro dia de vacinação contra a gripe, a Policlínica de Viçosa fica assim, lotada. A fila chega do lado de fora. Procura que fez com que a cidade atingisse já na última sexta-feira quase 50% do público-alvo. A meta do Ministério da Saúde é que o índice chegue a 80%. Tem 3 anos que a gente consegue chegar na frente dos outros municípios. Então, graças à nossa equipe, a população, a procura é grande, nós estamos na frente mais uma vez. Se Deus quiser, a gente vai ultrapassar, como todo ano a gente tem ultrapassado. Em média, 500 pessoas procuram por dia a Policlínica em busca da vacina contra a gripe, como dona Anabela. Ela toma a dose todos os anos. Parei de ter aquelas gripes prolongadas, às vezes vem com só assim, manifesta e logo desaparece. Eu acho muito pouco, porque eu não tenho tido gripe assim forte, prolongada. Fazem parte do grupo prioritário pessoas com mais de 60 anos de idade, gestantes, crianças de 6 meses a menos de 5 anos e mulheres até 55 dias após o parto. É o caso de Keleimar, que foi ao posto com a recém-nascida de 5 dias. É importante porque para evitar de passar algum vírus para a criança, né?
Em Viçosa, são 6 os postos de vacinação. Um deles funciona dentro da Universidade Federal. E o interessante é que, além do público-alvo pré-determinado pelo Ministério da Saúde, aqui podem se vacinar também pessoas de outras faixas etárias vinculadas ao FV. De 5 a 18 anos e de 40 a 59 anos, que é exatamente essa população que não é contemplada pelo Ministério. A grande intenção da gente vacinar essas pessoas é prevenir as complicações da gripe. E se você previne a complicação da gripe, você está dando maior qualidade de vida para as pessoas. Só para finalizar, peço um minutinho. Isso foi para mostrar um pouco, ilustrar para os colegas o trabalho efetivo dessas servidoras. E eu preciso deixar claro também que estivemos junto à secretária e à Secretaria de Saúde, que já indicou-se interessada por esse tipo, entendendo a demanda. Tivemos ontem à noite, inclusive, nosso representante naquele conselho pôde participar um pouco da discussão. Apresentamos a proposta ao conselho. O conselho, provavelmente, na reunião do mês que vem, deve vir a dar uma recomendação à secretaria nesse contexto, mas é mais para deixá-los a par e também cumprir com o meu compromisso com essas servidoras, que era de chegar até o Poder Executivo, essa demanda delas. Peço a sensibilidade dos colegas para aprovação da indicação. Ok, vereador Geraldão, convido então para a discussão das proposições avulsas, vereador Paulinho Brasília. Próximo, vereador João de Josino. Boa noite, senhoras e senhores. Eu gostaria de pedir aos colegas uma atenção especial ao pedido que eu fiz em relação a uma providência que nós temos que tomar, porque diariamente nós estamos recebendo, não só aqui na Câmara, mas também como nos nossos ambientes de trabalho, e eu acredito que cada um que está aqui, sem exceção, o pessoal que está em casa, já passou por isso. O serviço de telefonia de celular de nossa cidade é péssimo. É péssimo. Nós estamos realmente capengando com isso. Então, nós temos que tomar alguma providência. Então, eu faço uma indicação solicitando a presença aqui nessa Câmara de todas as lojas que são credenciadas em suas operadoras, para que nós conversemos aqui na Câmara para tentar agilizar alguma coisa. Se nós tivermos que ir até Pernambuco, Bahia, seja lá onde for, porque são nessas cidades, quando você liga o call center, é nessas cidades que você fala. Então, acredito que é lá que seja a sede, né? Então, nós temos que chamar com a responsabilidade. Lojas, operadoras, ou vocês trabalhem direito, né? Dê qualidade ao trabalho da telefonia celular na nossa cidade, ou a gente vai tomar alguma providência. Então, pedir ao jurídico da Câmara para ver a possibilidade disso, e vamos convidá-las aqui para conversar, gente, porque não dá. Pois não, Marco Nunes? Bom, obrigado pela parte, Paulinho Brasília, e parabenizar Vossa Excelência por essa iniciativa. Realmente, Vossa Excelência tem razão, o serviço é péssimo. Agora, só queria compartilhar com Vossa Excelência, eu sou do tempo que quem cuidava da telefonia no Brasil era uma empresa estatal, né? E eu tenho pensado muito sobre isso, né? Porque quando a gente vai resolver um problema de telefonia, é um verdadeiro Deus nos acuda, né? A gente fica 15, 20, 30 minutos no telefone, não resolve. E eu fiquei pensando, né, de como nos propagandearam de que se o Estado saísse fora disso, essa coisa ia funcionar. E como eu vejo hoje que a empresa realmente ela não tem decência nenhuma para poder tratar uma coisa tão importante para nós, que é a questão da comunicação, né? Então, nas minhas divagações ideológicas, eu fico pensando sobre isso. Óbvio que teve um acesso maior, mas eu acho que nós compramos gato por lebre. Com Parabéns certeza. a Vossa Excelência pela iniciativa. Eu peço a Vossas Excelências para aprovar essa minha indicação, por favor. Inclusive, vereador Paulinho Brasília, também parabenizando a Vossa Excelência pela iniciativa. Algumas reuniões eu usei a tribuna justamente para falar sobre a telefonia Oi, diretamente com a telefonia Oi, que tinha uma empresa, uma entidade, na verdade, que fez um contrato de um serviço, aí eles duplicaram esse contrato, passou a fornecer esse serviço dobrado, passou a chegar a 2 contas. E aí,
0800, 0800, 0800, 0800, Bahia, não sei mais aonde, não sei mais aonde, não sei mais aonde, nada era aqui por perto. Nada resolvido, o pessoal da entidade ligou para a Anatel. Vou ligar para a agência nacional aí para ver se resolve. Nada foi resolvido. Vamos no PROCON. Foi no PROCON. Nada resolvido. Está na justiça. Está na justiça. Infelizmente, eles não dão ouvido. Quando consegue falar com algum atendente, passa para outro. Isso não é comigo. Enfim, realmente, parabenizo o senhor pela preocupação. Temos um grande problema nacional aí. Bom, vereador João de Josino, enquanto o senhor caminha para cá, agradecer a participação e presença aí da Polícia Militar junto com a gente. Muito obrigado. Então, presidente de exercício, Lidson Lene, Paulo em Brasília, meus colegas vereadores e por presente quem nos assiste pela TV Viçosa. Eu fiz 2 indicações aí. Uma é no bairro Santo Antônio. É uma rua que eles começaram a calçar, não nessa administração, e ficou um restinho para ser concluído. Rua José Soares, bairro Santo Antônio. Vereira do Bosque, é essa aqui que liga ao Agros. Também fiz uma indicação. Ali, quem está saindo ali do hospital, né, São João Batista, às vezes até para ir para o Cantinho do Céu, vai ser bem beneficiado, porque do jeito que está lá, poeira. Quando chove, não passa. Então, fiz uma indicação para ver se eles calçam aquele pedaço lá para ter um trânsito, desviar um pouco o trânsito da Rua dos Passos. Boa noite a todos. Mais alguém para discussão das proposições? Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Proposições aprovadas. Senhor secretário, agora me auxiliando aqui, faça um favor. Estão em discussão e votação os seguintes projetos. Quer acompanhar? Sim. Melhor. Aqui diz. Ok. Emenda aditiva número 001 ao projeto de lei número 52/2014, sal de cozinha. Vereadores Edenilson José de Oliveira, e Geraldo Deusdedit Cardoso. Única votação. Em discussão, vereador Edenilson. Bom, uma emenda aditiva que só acrescenta, né, no caso do projeto de lei do vereador Sávio, com que diz respeito ao sal, que nós também colocamos aí com que diz respeito ao açúcar, ao ketchup, à maionese também, que a gente, da mesma forma que a gente vê que o sal, ele, se tiver na mesa do recipiente, ele induz, né, o cliente a usar, nós também, enquanto comissão de saúde, achamos também que o mesmo ocorre quando tem ali o sachêzinho de açúcar e tudo mais. Então é só essa emenda que nós colocamos aí. Em discussão? Em votação? Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Emenda aditiva aprovada. Senhor secretário. Projeto de lei número 052/2014, primeira votação, maioria simples. Vereador Sábio José do Carmo dispõe sobre a proibição da exposição de recipientes que contenham cloreto de sódio, sal de cozinha, nas mesas dos estabelecimentos que comercializam alimentos no município de Viçosa. Em discussão, vereador Sávio. Obrigado, vereador Lidson Lene, presidente de exercício, senhores vereadores, o público presente. Primeiro, antes de defender o projeto, eu queria agradecer aos vereadores Geraldinho e Edenilson a contribuição com a emenda, que eu achei muito salutar. Muito obrigado. E, senhores vereadores, o público que me vê e me escuta, quero dizer, a princípio, que esse não é um projeto que saiu da minha cabeça. Isso já é lei em São Paulo, isso já é lei em Joinville, isso já é lei em todo o Uruguai.
Então, eu estou aqui declarando, vereador Meio-Quilo, que eu estou copiando um projeto sem o menor ressentimento, porque eu acredito que é um bom projeto. A princípio, pode até causar estranheza, como eu sei que o meu amigo, o vereador Paulinho Brasília, quando leu, teve estranheza no projeto. O que é isso, vereador João? Esse não é um projeto proibitivo. A questão não é essa, não é proibir ninguém de nada. Ele é um projeto para inibir, para não motivar. Esse projeto, ele coloca que todos os estabelecimentos que vendam alimentos, restaurantes, bares, lanchonetes, não deixem o sal de cozinha na mesa do cliente. E agora, com a proposta do vereador Edenilson e do vereador Geraldinho, também sachês de ketchup, maionese, açúcar e por aí vai. Aí a secretária de Saúde, Rita Gomide, nos prestigia aqui. Hoje, uma das maiores causas de doença, e o vereador Dr. Sérgio Norfino está aqui também, é a hipertensão. A hipertensão é uma das grandes doenças do século XXI, que é a famosa pressão alta, causada, entre outros fatores, não é isso, doutor Sérgio? Pelo excesso de sal. Então, esses locais que eu falei que já adotam essa lei, elas têm uma perspectiva de quando você não está em contato direto com o sal, você pode usar menos o cloreto de sódio. Ou seja, a sua ingestão de sal vai ser menor, a chance de você ter a hipertensão, ela também é menor. Eu repito que eu não podia, e nunca passou na minha cabeça de forma alguma, proibir ninguém, vereador Helder, de usar o sal. A questão não é essa. A questão é só não deixar ele exposto. Então, suponhamos, o senhor chega com a sua família em um restaurante e quer fazer uso do sal, perfeitamente, o senhor vai pedir ao garçom e o garçom vai trazer o sal para o senhor usar. Mas ele não vai estar ali à mostra, induzindo o senhor a usar o sal. No Uruguai, isso já é lei há mais de um ano, e por esse pequeno período, não se tem estatísticas precisas, mas eles estimam que os casos de hipertensão caíram em 5,4% pelo baixo consumo de sal. Então, eu quero pedir aos senhores que entendam o teor do projeto. Ele não é um projeto proibitivo, ele é um projeto de saúde pública, para desinibir, desaconselhar o uso excessivo de sal. Quem quiser, é só pedir ao garçom que o sal vai até a sua mesa, mas no sentido aqui da gente prevenir uma doença tão grave que é a hipertensão. Por favor, doutor Sérgio. Caro colega Sávio, apenas parabenizá-lo, né, pela iniciativa do projeto. A argumentação é exatamente essa que Vossa Excelência colocou. Eu acho que ele tem também um caráter educativo, né, porque ele vai acabar também chamando a atenção para essa questão do sal, porque, de fato, o uso excessivo ele predispõe a uma série de doenças. A hipertensão é a principal delas, o paciente renal não pode utilizar, o paciente que é cardiopata também, que na grande maioria das vezes ele é hipertenso também, ele não pode utilizar. Então, o alcance social desse projeto ele é muito grande. Parabéns. Obrigado, doutor. Eu queria dizer que desde quando eu entrei em contato com essa matéria, há uns 3 meses atrás, eu estou me policiando, até agora eu consegui, tá, Edenilson? Eu não estou usando sal mais, mas aí vai de cada pessoa. Eu gostaria de pedir aos senhores a aprovação, mais uma vez agradecer ao Edenilson e ao Geraldinho a emenda. Muito obrigado, boa noite. Emenda modificativa número 001. Foi mal, desculpa. Tem que aprovar. Em discussão, mais algum vereador? Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de lei 052, aprovado. Agora sim, senhor secretário. Emenda modificativa número 001, projeto de lei número 64/2014, Conselho do Idoso. Vereadores Geraldo Deusdedite Cardoso e Edenilson José de Oliveira. Única votação. Em discussão. Vereador Edenilson. Bom, essa emenda aí é para colocar, né, dentro do Conselho do Idoso um representante da Câmara Municipal de Viçosa, que até então não tinha citado, né, e nós achamos que, no nosso entendimento, que deveria ter um representante da Câmara Municipal de Viçosa.
Inclusive, tem outros conselhos que também não têm representação dessa casa. Vereador Marcos Nunes, sou mais ligado a conselho, saberia explicar se isso é legal? Alguns conselhos, na sua criação, pedem especificamente que não tenham representante da Câmara. É o caso, por exemplo, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. E outros não, outros têm uma liberdade maior e aí pode sim ter a representação dessa Egrégia Casa. Muito bem. Em discussão, vereador Geraldo Deusdedit. Só para colaborar, caro Lídio Solene, o Conselho do Idoso ele era formado com muitos e vários membros, e os mesmos não faziam parte constante das reuniões. E fez a necessidade de diminuir esse conselho, os nomes, mas faltava, eu e o Edenilson, a gente entrou em consenso, o nome da Câmara, do representante da Câmara. Eu até sugeri também que fosse um da Polícia Militar, mas eu também ia correr o risco de cair no mesmo erro, colocar mais pessoas, mas que não eram efetivas no Conselho. Só foi uma proposição, indicação dos vereadores, agradeço o Denilson e... Muito bem, discussão, vereador Geraldão. Na verdade, senhor presidente, não sei se chega a ser uma discussão, mas é porque há uma intenção do Poder Executivo, inclusive algumas vezes cobradas aqui, e aí eu estou querendo chegar justamente nesse ponto de me refrescar a memória. O Poder Executivo tinha a intenção de mandar um projeto de lei para cá, justamente reformatando a composição desse conselho. Já aconteceu, a gente já aprovou de imediato aqui, eu meio que me... Esse projeto já foi aprovado, eles estão emendando o projeto agora. Dá licença, vereador. Aqui é o projeto 064, ele está tramitando, realmente. Isso. Está para a primeira votação nessa noite. Essa é uma emenda a esse projeto do Executivo. Muito bem. Uma noite sem reunião faz a gente ficar desatualizado, né? Votação. Vereador Geraldão, o projeto está em primeira votação. Ele vai entrar em primeira votação hoje. Essa é uma emenda dos vereadores Edenilson e Geraldinho, que tira um membro da Secretaria de Fazenda por um representante da Câmara. É a única emenda que passou na Comissão de Constituição e Justiça. Lembrando que, como ele está em primeira votação, ele ainda pode sofrer emendas. Aí a pergunta que fica é relacionada ao 064, de fato, ao projeto de fato. Qual que é a composição? O senhor tem esse projeto em mãos aí? É o próximo item da pauta, né, a ser votado, é o projeto 064. O senhor secretário poderia fazer o favor de ler qual que seria a composição sugerida? Só para me entender aqui. Não, a proposição dos colegas os componentes, vereadores, eu já membros da comissão, não é isso? Eu estou querendo consolidar a proposição dos colegas com a proposição do Executivo, só para ter uma noção mais ampla de como vai ficar formatado o Conselho. Ok, Geraldão. Diz o seguinte: um representante da Secretaria Municipal de Políticas Sociais, um representante da Secretaria Municipal de Educação, um representante da Secretaria Municipal de Cultura, Patrimônio Histórico e Esportes, um representante da Secretaria Municipal de Saúde e um representante da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento. E, na verdade, a proposição dos colegas está tratando da antiga lei que tem, porque nessa o Executivo já não manda representante da Fazenda. Mas aí vem aqui a modificação. O artigo 9, um representante da Câmara Municipal. Não, essa é a modificação. A modificação, eu entendi, que entraria no lugar do representante da Secretaria de Fazenda. Não é isso? Porém, assim os autores estão comentando. Na verdade, é aditivo, então, essa emenda, né? Aqui é o projeto. Sabe, gostou da cadeira do vice-presidente. O projeto de lei 064, ele também está alterando a lei. Ele não está na íntegra, a lei aqui. A lei já existe, está sendo alterada. A emenda está alterando esse projeto do prefeito, que está alterando
esse Conselho do Idoso, a composição. É esse consolidado que eu quero entender, que eu estou preocupando até de cair a paridade do Conselho. Não cai a paridade, senhor vereador. O artigo 9, ele fala da composição do Conselho. Na sua letra E, um representante da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento. Os senhores vereadores... Perdão, eu que falei errado. Não foram nem eles, não, fui eu que falei errado. Então, Finanças e Planejamento, ele é substituído por um membro da Câmara Municipal. Já me dou por contemplado aqui. Tá satisfeito, entendido sim, com certeza. Mais alguma discussão? Passemos então para votação. Emenda modificativa 001 ao projeto de lei 064/2014 em única votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Emenda aprovada. Nobre vereador Paulinho Brasília, secretário da mesa. Projeto de lei número 064/2014, única votação, maioria simples. Prefeito municipal altera o artigo da lei número 1892/2008 e dá outras providências, também falando sobre o Conselho do Idoso. Em discussão. Vereador Geraldão. De forma breve, primeiramente, parabenizar os colegas. Eu achei muito pertinente a proposição de alteração, ao invés de ter um representante da Secretaria de Finanças, termos um representante da Câmara Municipal. Parabenizar os colegas. E mesmo que de forma retardada, vou tratar assim, depois de alguma série de cobranças, até da minha parte, cobranças vindas inclusive de audiências públicas, chega a essa casa esse projeto de lei que vem para, se Deus quiser, sanar essa lacuna no município, visto que as políticas para os idosos estão paradas em virtude da ausência do Conselho desde o final de 2012 aqui na nossa cidade. Em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de lei 064 aprovado. Vereador Paulinho Brasília. Projeto de lei número 61/2014. Segunda votação, maioria simples. Prefeito municipal. Ele altera o dispositivo da lei número 815/91, alterada pelas leis número 822/91, 1778/2006 e 2118/2011, que criou o Conselho Municipal de Saúde de Viçosa. Em discussão. Vereador Marcos Nunes. Só uma pequena questão, senhor presidente. É o seguinte: alguém, por acaso, que tem alguma ligação com o Executivo, sabe nos dizer se tramita, se tem ideia da questão da Casa dos Conselhos, né? A gente está falando de Conselho aqui do Idoso, de Conselho de Saúde. Como é que está isso? Alguém sabe dizer, né? Porque essa é uma reivindicação. Eu acho que os Conselhos de Políticas Públicas eles são um grande auxiliar do Executivo na execução de políticas públicas, numa nação fiscalizadora. Enfim, né? Eu acho que é mais uma contribuição que vem para poder ajudar o município. Nós falamos tanto disso aqui essa noite. Só queria saber notícias. E até apelo, viu, senhor presidente? Acredito que essa casa, não sei se via CAC, se existe um espaço no CAC, ou se existe um espaço aqui mesmo, sabe? Uma vez que o Executivo não se mexe, quem sabe até mesmo essa casa não poderia abrir algum espaço, uma assessoria, um estagiário, e poder, de alguma maneira, ajudar os conselhos. Os conselhos têm dificuldade enorme de convocar suas reuniões, de ter alguém para telefonar. Enfim, né, nós precisamos realmente, dar esse passo em relação aos conselhos. Fica o meu apelo ao Executivo Municipal, o apelo também à mesa diretora dessa casa, apesar de não é assunto nosso, mas quem sabe, né, a gente faz a coisa acontecer. Obrigado. Inclusive, essa casa está de portas abertas para as reuniões dos conselhos, né? Vereador Geraldão. Gostaria de somar a minha corroboração ao apelo do vereador Marcos Nunes e aí compartilhar com os colegas. Ontem, em virtude da discussão dessa indicação aprovada recentemente, estive no Conselho Municipal de Saúde e me proporcionou, aquelas quase 4 horas que fiquei por lá, ver ainda mais o quão é importante a existência dos conselhos, a participação efetiva dos conselheiros. Foi um momento extremamente rico. Ainda comentei hoje, abrindo um parênteses, com o próprio diretor do jornal Folha da Mata,
que os veículos de comunicação deviam estar mais próximos aos conselhos. Na noite de ontem, lá no Conselho da Saúde, foi discutido a questão de um conselho local para o bairro de Nova Viçosa, que acabou de se consolidar. Foi discutida a questão dos cães errantes, que há pouco tempo veio aqui à Câmara, também essa discussão. E fica essa lacuna. Naquela oportunidade, vendo com brilho nos olhos a efervescência do Conselho de Saúde, eu me lembrei da rubrica, né, porque eu acho que é importante dizer que no nosso orçamento já prevê a criação dessa Casa dos Conselhos, que é uma reivindicação também de audiências públicas aqui na cidade, e eu não tenho dúvida nenhuma que será um grande passo para o desenvolvimento da nossa cidade e para uma participação efetiva da população junto ao poder público. Então, gostaria de somar o meu nome a esse apelo feito pelo vereador Marcos Nunes, entendendo que estamos ficando para trás e não temos a Casa dos Conselhos. Em discussão? Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de Lei 061/2014 aprovado. Bom, passamos agora à palavra livre. Cada vereador tem 5 minutos para discursar sobre qualquer assunto. Em ordem de inscrição, convido ele, vereador... Presidente, em exercício, a Faustão falando, né? O vereador Sávio, no primeiro expediente, ele comentou durante a entrevista de um possível convite ao prefeito municipal para vir a essa casa. Fico sem entender, essa proposição dele já foi aprovada? Ele não colocou em votação, vereador. É isso que eu estou querendo dizer, porque nessa encerrarmos a reunião, só na semana que vem colocaríamos isso em votação. Resta saber se foi um comentário, né, do vereador. Por favor, não, vereador. Obrigado. Até agradeço ao vereador Geraldão. Não foi um comentário, não. Eu queria, sim, formalizar um convite, já que a gente não pode convocar, um convite ao senhor prefeito para permanecer nessa casa, para comparecer a essa casa. Ok, então peço à secretaria para que faça esse convite ao prefeito para, vamos dizer assim, em virtude das discussões de hoje, né, que o prefeito possa se defender, né, do que foi colocado aqui e colocar também sua versão, caso o mesmo esteja disposto. Então, peço à secretaria, vereador, o senhor convida mais alguém para poder assinar com o senhor esse requerimento? Todos os vereadores se sentirem então, confortáveis. Todos os vereadores estando de acordo, podemos ainda nessa noite colocar para aprovação esse pedido, esse convite ao senhor prefeito. Algum comentário a respeito? Nós temos que olhar as datas. Seria um convite colocando à vontade com relação à data, que junto com a secretaria seria discutido essa data para possível presença dele aqui. Poderia ser assim? Um comentário que a gente gosta de falar, mas eu quase que queria retirar. Na última reunião, eu vou usar o termo, taxei como subjetiva a vinda do vice-prefeito a esse plenário, achando que seria uma coisa breve, e de fato não foi. Eu acho que eu que falhei em achar que seria subjetiva a vinda do vice-prefeito aqui. Muito bem. Então, vereador Geraldão, por favor, para vir para a tribuna. O senhor é o primeiro, Geraldão. O senhor tem 5 minutos. Próximo inscrito, professor Edelmino, seguido do doutor Sérgio. Bem, senhora presidente, né, tivemos alteração agora na mesa. Inicialmente, eu gostaria de publicizar os parabéns ao SOS, uma entidade educacional filantrópica da nossa cidade. Comemorou hoje 39 anos. Tive a oportunidade de visitar a entidade em virtude dessas comemorações. O momento, inclusive, foi oportuno para a inauguração de mais uma sala que dará espaço a mais 40 crianças de 1 ano e meio
até 5 anos de estarem naquele estabelecimento. É uma entidade subvencionada pelo nosso município, que atenderá com essa nova sala a 113 crianças, né, sanando, inclusive, uma demanda do nosso município. E, assim como visto durante a visita à creche São João Batista, achei, de fato, não sendo educador, mas percebendo as realidades, um ambiente propício à educação, um comprometimento de um corpo de 12 educadoras que lá estão, além de cantineira, de cozinheira, de diretoras, que não diria diretoras pedagógicas, mas diretoras da entidade. Um ambiente totalmente familiar, de um convívio muito bacana, os meninos todos uniformizados. Então, é desejar os parabéns, as felicidades pelos 39 anos. É de minha intenção trazer na semana que vem uma proposição de moção para que, né, essa entidade tenha a oportunidade de vir a casa e receber um reconhecimento de todos nós aqui desse plenário. E reforçar parabéns, são 2 Lurdinhas que ficam muito à frente desse projeto, ao seu filhinho também. É uma entidade, eu fiquei na dúvida, professor Edelmino, também não souberam me responder, mas acredito eu que nesse viés de filantropia educacional deve ser a mais antiga de Viçosa, não tenho certeza, 39 anos, a POV bate não, né? Então, mas é das que inauguraram esse projeto, vamos dizer, a bandeirada por esse projeto, e reforçar esses parabéns. Dizer também que, de forma antecipada e por coincidência, mais uma vez estive hoje no gabinete, junto à diretora do IPLAN, junto ao chefe do departamento de trânsito, Renato. São 4 departamentos de trânsito, eu não sei qual de fato ele ocupa, mas é um dos chefes de departamento, assim como a procuradora do município, doutora Natália, a secretária de governo, Sueli, e as próprias representantes do SOS, que até então detêm uma polêmica, vamos dizer, concessão da exploração, não sei se esse é o termo, do rotativo em nossa cidade, o faixa azul. É uma história polêmica, de fato, começou em 1995, arrola um processo judicial sobre essa questão. A Justiça pede para que o município tome as providências, visto que há uma falha, um vício, que o contrato entre PMV e, no caso, o SOS, ele tem um ad eterno, não tem um tempo de ser findado. O SOS quer que passe logo essa história, no sentido de que seja reformulado, e aí fiquei satisfeito com a posição do Executivo, que não quer mudar essa política de estacionamento rotativo, ajudando a financiar entidades filantrópicas, isso ficou bem claro, e agora vamos para um momento de conversa com o próprio Ministério Público, para que em breve, até o final deste ano, quer manter através das filantropias, terceirizar, mas para filantropias, e fica uma questão judicial de até que ponto não incorreria aí nenhum vício, visto que o edital é público e todos poderiam concorrer. Mas saí de lá muito satisfeito, senti um empenho da própria procuradora, como do pessoal do IPLAN, da primeira-dama, e um bom senso do pessoal do SOS. E a torcida é essa, para que ampliemos a nossa malha de cobrança do rotativo na cidade. Comigo, cheguei a fazer alguns cálculos. Se tivesse uma tarifa de R$ 1,50, não sei se o termo é tarifa, juridicamente falando, com uma malha de cerca de 1.000 estacionamentos, acumularíamos cerca de 1,5 milhão ano, que seria uma possibilidade para as demais subvenções, que a gente gasta 1,2 milhão, não deixando de já fazer o papel que vem sendo feito pelo rotativo. Parabenizar de forma breve, senhora presidente, os vencedores do Prêmio Mérito Empresarial. Aconteceu no último final de semana a entrega desses troféus. Ano passado receberam uma moção em virtude da realização da 11ª edição do prêmio. Esse ano foi a 12ª. Brenda Santonioni esteve aqui. Gostaria de parabenizá-la, juntamente com os demais organizadores também, da Semana da Diversidade Sexual, que aconteceu na última, de quarta a domingo último, arrebatando
a população de gays, lésbicas e também de simpatizantes. Excessos podem ter ocorrido, assim como meu tempo já se excedeu, mas façamos valer a liberdade. Obrigada, vereador. Fará uso da palavra agora vereador professor Idelmino, logo depois vereador Sérgio Nofino. Muito obrigado, senhora presidente, exercício. Bem, o que me traz essa tribuna são 3 assuntos, vou tentar compactá-los aqui para ver se dá tempo. Primeiro, quero pedir a todos os colegas que assinem aqui, né, juntamente com esse vereador, a moção de repúdio em relação à construção do mineroduto. Na legislatura passada, nós tivemos a assinatura por Já todos foi os assinado, vereadores. viu, vereador? E, então, só reforçando, né, não sei se todos realmente assinaram, né, mas, enfim, está à disposição ali, porque a legislatura passada fez essa assinatura, já entendendo que realmente a construção do mineroduto é uma ameaça para o abastecimento atual e futuro de água do nosso município. Então, só fazer esse pedido para quem ainda, porventura, não tenha assinado, que assim o faça. O outro assunto é em relação aos trabalhos da Comissão Parlamentar de Enfrentamento à Construção do Mineroduto da Ferros. Essa comissão ela está em funcionamento. Nós tivemos aqui uma reunião ontem à tarde com a presença da comissão da campanha pelas águas contra a construção do mineroduto, representada aqui pelo Luiz Paulo, né, pela Juliana e também pela Isis, e estava presente aqui o vereador Alexandre Valente e também o vereador Paulinho Brasília, que são membros dessa comissão, né, justificaram a ausência o Lidson Lena e também o Carlitos Alves, o meio quilo, né, por problemas particulares não pôde estar presente com a gente. Mas ficou muito bem claro aqui, muito bem apresentado por parte do Luiz Paulo, o que é o mineroduto e o que ele representa para o nosso município. Né? Na ocasião, aqui o Alexandre Valente e o Paulinho Brasília ficaram aqui boquiabertos ao ver que tamanho que seria esse empreendimento e diante da real situação que nós temos de abastecimento de água no município, é realmente se preocupar. Como encaminhamento aqui, foi tirado, né, por parte da comissão, a solicitação ao Poder Executivo sobre a autorização que foi dada à mineradora Ferros para que ela, então, pudesse ter o acesso à licença ambiental. Conforme eu falei agora há pouco, discutindo as proposições avulsas, foi um dos documentos necessários para que, então, a empresa tivesse esse primeiro documento, que é a licença ambiental, e então começou a fazer, né, a negociação de valores, né, em relação a indenizações no município. Um outro ponto, também nós tivemos uma reunião aqui nessa plenária, foi na quinta-feira à tarde, para tratar do comércio ambulante, né? E estava aqui o vereador Geraldão se fez presente, o vereador Marcos Nunes, Sávio José, justificaram a ausência, outros vereadores, né, tinham compromisso, né, também justificaram o porquê de não estar presente com a gente, mas estava aqui além, né, da gente, estava presente também a CDL e alguns empresários, estava presente também a Associação Comercial, juntamente também com o representante do Executivo, né, a Alessandra, que é lá do Departamento de Fiscalização. Então foi discutido aqui, primeiramente, o porquê que nós temos, né, recentemente observado aqui no município o aumento do número de ambulantes no município. Aí foi levantado, né, pelos que estavam aqui presentes, as razões. Uma delas é o fato de que a fiscalização nos municípios vizinhos aumentou, né, uma rigidez maior em relação a esse comércio, principalmente para com pessoas de fora. De tal maneira que, em função do fato de termos ainda no nosso município, né, uma fiscalização que não está tão eficiente, e isso eu quero deixar claro, não é
por esforço do Departamento de Fiscalização. A gente sabe da realidade do Departamento de Fiscalização, falta de infraestrutura, falta de pessoal. Enfim, uma das razões é que, como apertou a fiscalização nos outros municípios, automaticamente, né, eles estão procurando outros municípios e Viçosa, então, está mais apta a receber nesses ambulantes de fora, infelizmente. Um outro ponto é que a nossa legislação presente lá no Código de Postura é realmente frágil e precisa ser observada, né? Precisa ser melhorada. Bem, falei 2 pontos juntos, né? A questão da nossa fiscalização e o fato de estarmos tendo, né, um aperto maior nos outros municípios em relação ao acompanhamento dos ambulantes. Mas, enfim, foi colocado aqui pela nossa chefe lá do Departamento de Fiscalização, só finalizando, senhora presidente, que um dos primeiros passos, aí foi, inclusive, de acordância aqui de todos, seria fazer o levantamento, né, o cadastro de todos os ambulantes que nós temos no município, inclusive já pensando em vedar, né, a presença de ambulantes vindo de outros municípios para cá. Os que estão aqui presentes, que são do nosso município, além de ser cadastrado, fazer um levantamento socioeconômico, né, desse trabalhador ambulante. E, futuramente, a gente entende a necessidade de uma participação maior do Poder Executivo, no sentido de determinar, né, lógico que por parte do Departamento de Fiscalização, determinar os locais específicos que o ambulante ele pode ocupar, em que horários ocupar, né? Dessa maneira, você vai estar dando dignidade para esse trabalhador, né, que está na informalidade, né, para ele trabalhar com mais segurança, e ao mesmo tempo se começa a criar um equilíbrio entre esse comércio informal com o comércio formal, né, de tal maneira que os dois possam conviver de forma harmônica sem ter um prejuízo, né, para essas duas linhas de trabalhadores, o comércio formal com seus empresários e os nossos trabalhadores ambulantes podendo trabalhar, então, com dignidade. Obrigado, boa noite a todos. Obrigada, senhor vereador. Com a palavra, então, o vereador Sérgio Nofino. Doutor Sérgio Nofino. Enquanto o doutor Sérgio se dirige, nós estamos aqui com a lista das honrarias e é muito importante que até sexta-feira nós tenhamos todos os nomes já para começar a confecção das placas. Tá certo? Sim. As meninas do Legislativo que não me ouçam, mas vamos fazer até sexta. Boa noite a todos, mais uma vez. Inicialmente, eu gostaria de passar alguns informes. Estão avançando as discussões acerca do projeto de lei das subvenções, de autoria principal do vereador Marcos Nunes. Eu estou entrando como coautoria. Tivemos uma reunião essa semana, onde estiveram presentes a senhora Ruth, do Conselho Municipal de Assistência Social, professor Tancredo, do CMDCA, um representante do Departamento de Cultura, o Kleber, colega, não, de Cultura, exatamente, esteve aqui. O colega Geraldão esteve presente, Eunice, se não me engano, representando o Comad, e essas discussões vão avançar, porque a gente está discutindo os aspectos relacionados com a questão das subvenções, critérios para a distribuição, a gente está se preparando para discutir dentro do contexto da lei orçamentária que está para chegar na Câmara por esses dias. Uma segunda reunião, provavelmente no dia 22, a gente vai estar confirmando. Quero aproveitar também para convidar todos para a audiência pública acerca da dengue, que vai acontecer agora no dia 18, às 18 horas, aqui na Câmara. E o inusitado dessa discussão é exatamente que a gente vai estar iniciando uma discussão a respeito desse assunto, já antecedendo aquele período, que é o período de chuvas, né, que, teoricamente, a prevalência seria maior. A ideia é a gente estar trabalhando para que isso não aconteça. Então, é a oportunidade para discutir medidas preventivas, né, alguma legislação a respeito disso. Então, gostaria de aproveitar e convidar todos. Não remoendo, né, como o colega Sávio havia colocado, mas eu gostaria de fazer aqui alguns apontamentos a respeito daquela reunião de votação do aceite ou não da denúncia por parte da AME Viçosa
sobre o processo de cassação, do eventual processo de cassação que seria discutido. Como eu não tenho muito dom da palavra, fiz aqui alguns apontamentos, porque eu gostaria de focar muito a questão nossa aqui do Legislativo. Então, vivenciamos um momento especialmente atípico aqui em Viçosa. As voltas com o processo eleitoral, através de disputas para deputado estadual, federal, governador e presidente da República. Paralelamente a isto, dando sequência ao trabalho dessa legislatura, várias deliberações têm sido tomadas, tanto em reuniões internas, com discussões e andamentos de projetos vários, de autoria legislativa e do Executivo. Nossas comissões estão funcionando com o respaldo de nossas assessorias. Corajosamente, inusitadamente até, demos andamento ao processo legislativo de averiguação de denúncias e encaminhamentos até o atendimento de deliberação acerca de solicitação de abertura de processo de cassação contra o prefeito de Viçosa. Vivenciamos naquela oportunidade uma reunião tumultuada, pré-arquitetada por aqueles que visavam a manutenção do status quo da atual administração. Rito sumário em favor dos desmandos contra a democracia e contra a transparência. Deturpação do voto aberto e justificativas deploráveis para mudanças de posicionamento que nada mais revelavam a não ser a falta de compromisso com o público, em detrimento de interesses particulares de um grupo. Tentativa subreptícia de desmoralização do trabalho de comissões permanentes, como a de Justiça e Redação, e temporárias, como as parlamentares de inquérito. No entanto, o que ficou claro e evidente é que a inversão de pauta que se promoveu, ao se colocar em foco os questionamentos relacionados ao contexto das CPIs, medicamentos principalmente, e rodoviária em segundo plano, mostrou o receio daqueles envolvidos em participar de um processo de discussão formal com confrontação de documentação e questionamentos para deliberação final. De qualquer forma, focou-se de forma inadequada a discussão jurídica de julgamento que não cabe a esta casa, deixando em segundo plano, deliberadamente, a questão político-administrativa que desaguaria em improbidade com possibilidade de cassação. No entanto, o que foi apurado por esta casa e encaminhado ao Ministério Público não foi apagado por estas ações. CPI não julga e não condena, apura indícios de ilícitos e encaminha ao Judiciário para conduta específica. Cabe ao Legislativo e também à comunidade questionar se o posicionamento do Executivo, através de atos e ações, vem prejudicando a nossa cidade, retardando o seu crescimento e desenvolvimento, não atendendo às necessárias demandas da saúde, educação e assistência social. Questionar se o orçamento exíguo vem sendo administrado de maneira técnica, correta, evitando perdas desnecessárias em detrimento das necessidades da população. É nisto que se baseia a discussão político-administrativa, no meu entendimento, e isto nos foi negado por alguns não compromissados com a causa pública. No aceite da denúncia, todos estes aspectos e documentação levantada seriam avaliados para a tomada final de deliberação. O Executivo poderia sair fortalecido ao final se consenso houvesse em torno da inexistência de improbidade e ou má gestão. As parcerias, com certeza, se fortaleceriam. No entanto, optou-se mais uma vez pelo proselitismo político contra tudo o que a sociedade, através de movimentos organizados, vem solicitando do meio político. Apesar de tudo, manteremos nosso trabalho, nossa linha de atuação, visando, em primeiro lugar, o bem público, discutindo, aprendendo, procurando acertar, buscando fortalecer cada vez mais esta casa, que é a casa do povo e não a casa de alguns. Não aceitaremos intimidações,
viu, caro colega Edelmino? Mais uma vez, já fiz de outra oportunidade, em conjunto de todos, a mesa se manifestou formalmente contra as ameaças que Vossa Senhoria tem sofrido. Nós outros também temos sido citados. Eu acho que a mesa diretora, além de propor apoio, poderia tomar medidas, talvez administrativas, com relação, não restringindo o acesso de pessoas, mas, quem sabe, identificando através de documentação, que eu acho que seria também um fator a mais de proteção. Mas nós não aceitaremos intimidações. Buscaremos manter as ações de acompanhamento das ações e fiscalização de todos os entes da administração pública, como temos feito. Esse legislativo, dando sequência ao trabalho dos antecessores, deu um passo à frente e vai mantê-lo sem retrocessos. Certamente, essa é a minha opinião, acredito, comungada por todos. Tomara que prospere a administração, dentro do contexto da nossa reunião do primeiro expediente, de tudo que foi colocado. Eu acho que as discussões, de fato, elas devem avançar. E o Executivo ele deve se posicionar de forma clara e transparente, mas não nos esqueçamos que as denúncias estão aí. O que aconteceu não apaga esse histórico. As denúncias estão aí e, de alguma forma, elas têm que ser apuradas. O processo foi encaminhado ao Ministério Público, que ele cumpra o seu papel. Nós, quanto legislativo, não nos furtaremos a continuar a vigiar, discutir, debater, fiscalizar, propor ações e demandas outras que surgirão dentro do contexto que é o nosso trabalho. Tá? Muito obrigado. Vereadora Marilange, por favor, faça uso da tribuna. Boa noite, mais uma vez a todos. Queria deixar aqui, né, um agradecimento ao pedido ao SAI em relação ao calçamento da Floriano Peixoto, que já estava há um tempo, foi feita uma questão de uma rede e o calçamento estava solto, as pedras, terra, e eles, na segunda-feira, atendeu aquela rua e refez o calçamento. Tem participado dos GEVs e tenho percebido, o vereador Sávio José, inclusive, me representou essa casa na abertura, porque eu ainda estava em atestado de saúde. Tenho percebido uma disponibilidade, uma boa vontade e um trabalho sério da Secretaria de Cultura, do Departamento de Esportes, né? Como vereadora, né, e não é como vereadora que eu estou lá, muitas pessoas me procuram e dizem assim, esse espaço precisa melhorar, é um espaço que está ruim, dá muito para melhorar. Concordo plenamente, acho que precisa se fazer um projeto, buscar verbas para melhorar aquele espaço, mas aí fica aí uma interrogação, e se eu estiver errada, que a população me corrija. Muitas vezes, nós já participamos dos GEVs na UFV. Houve uma reforma magnífica no ginásio da UFV e eu não me lembro de ter participado de nem mais um evento dentro daquele ginásio. Então, se nós temos realmente uma parceria, e fica aqui um pedido ao vereador Geraldão, que faz lá parte, né, de um conselho, que possa discutir essas questões, né? Cabe, dentro da UFV, os nossos jovens para participar dos GEVs 1 e GEVs 2. Né? Então, só um pouco, vereador, que eu tenho um tanto de coisa para falar. Então, é nesse sentido que eu quero me colocar. Acho que nós temos, sim, né, que melhorar o nosso espaço, mas se nós temos uma parceira que é a UFV, uma reforma, uma big reforma, no ginásio da UFV, com dinheiro público também, nos cabe lá dentro. Né? Nos cabe e nós podemos ser, sim, muito bem recebidos naquele espaço. Então, fica aqui também um pedido, né, dessa vereadora, que também é educadora e que acredita que esse é o caminho do jovem, que a UFV possa abrir as portas também para que isso aconteça de fato. Vou
falar aqui dos eventos, né, que nós tivemos, Nico Louco, um evento aí de encontro da UFV de mais de 5.000 estudantes, jovens e tudo. Me preocupa, né, a questão do momento que a gente está vivendo de falta d'água e com tantos eventos grandiosos na cidade. Me preocupa ainda a situação, por exemplo, da Nico Louco, em que eram 2 dias de evento, e aí que o vereador Geraldão puxe mais uma vez minha orelha, onde o meu projeto ainda não chegou nessa casa, né, não chegou aqui ainda para votação, mas quem passou em frente, na rua, nos 2 postos de gasolina, perto do Moreira, se acontecer uma tragédia, eu posso garantir para vocês que morre muito mais gente do que na Boate Santa Maria, né? Com tantos jovens bebendo e fumando nas bombas de gasolina, né? Isso é algo que não dá para acreditar. E isso não vamos discutir de algum motorista que vá lá meio que impaciente e que resolva perder a paciência, né? Tinha pessoas, jovens, sentados em cima de capuz de carros que tentavam sair do posto depois de abastecer. Então, essa é uma situação corriqueira e sem a dimensão do que se pode acontecer de fato com a bebida, com o cigarro, dentro dos postos de gasolina, com a aglomeração de mais de 1.000 jovens dentro dos 2 postos de gasolina. Então, isso me preocupa a cada dia como presidente da Comissão de Direitos Humanos, Segurança Pública e Cidadania. Representei essa casa no Mérito Empresarial, né? Fica aqui os meus parabéns, um evento extremamente bem organizado, né? Valorizando, e outra coisa, um mérito onde o povo participou, houve votação, onde o município, né, a CDL, organizou, porque nós sabemos que existe aí muitos méritos que são comprados, né, de empresas que vêm de lá de fora, que ocupam esse espaço. Então, fica aqui o nosso respeito ao trabalho, né, da CDL em relação ao mérito empresarial. Sai mérito empresarial, posto de gasolina, parlamento. Isso. Pois não, vereador, eu vou te dar uma partezinha aqui, mas muito rápida. Já deu para ver todos os temas levantados aí, eu acho que são extremamente relevantes. E em relação ao UFV, enquanto representante da comunidade, posso sim levar essa solicitação, essa colocação, porém eu defendo que o GEV seja feito no ginásio municipal, por mais que o município acabou de emprestar o próprio ginásio municipal e contribuir para a realização dos JUMs, que são Jogos Universitários Mineiros, aqui na nossa cidade, eu ainda defendo que a EV, do jeito que tiver, tem que ser o espaço municipal mais explorado. Fica o convite, inclusive, para a Copa de Skate, que haverá nos dias 27 e 28 desse mês. Vereadora, queria só entrar na questão do Nico Louco, do evento, não pela essência de cada evento. Vereador, eu acho que vai ser impossível. Olha, sabe, porque o meu tempo já esgotou. Nem né? a parte eu poderia ter dado, senhora. Então vereadora. Tá certo, obrigada. Eu convido, então, o vereador João de Josino para o uso da tribuna. Vereador Geraldão, aconselho o senhor a restrição. Professor Idelmino, eu pedi a parte, mas acho que você não entendeu. É só para dizer que aqueles ambulantes, né, que vêm para Viçosa, o espaço que eles ocupar deveria ter uma taxa. Dependente do produto, se for mais quantidade, uma taxa maior. Se for uma coisa que às vezes também não tem muito lucro, nada, uma taxa menor. É isso que eu queria enterrar nas suas palavras. Gente, hoje quero também aqui agradecer a presença do Ângelo, né, que eu não falei naquele momento. E quero que registre também aqui. Quero dar os parabéns para o professor José Américo Garcia. Foi prefeito de Viçosa, é o único vice
que trabalhou durante os 4 anos do mandato do professor Zé Américo, foi o Sr. Borges Neto. Que Deus tenha ele um bom lugar. Aquele tinha espaço na prefeitura. Pois não. Obrigado, João. João. Tem muita coisa aqui, viu? O senhor coloca bem essa questão. Eu queria lembrar também, não foi durante os 4 anos, mas a ex-vice Lúcia Duque, enquanto o prefeito Raimundo Nonato esteve lá, ela trabalhou bastante também. Não foi durante 4 anos. Bem lembrado. Mas eu queria fazer a colocação também. Obrigado. Muito bem, bem lembrado. Eu sempre falo, né, que os vice é só para cumprir a chapa, tá? Porque a oportunidade de às vezes eles terem uma sala para ajudar até o prefeito, né? Eles não têm seu local. Então, deixo aqui os meus parabéns ao professor Zé Américo Garcia. Hoje, gente, eu liguei para o Renato do Trânsito. Eu acho que vocês também que está 24 horas na rua, aqueles 2 semáforos da Ladeira dos Operários ali, vindo, sentido a Gomes Barbosa e Gomes Barbosa sentido a Ladeira dos Operários. Eu tenho observado ali, sabe, passa 3, 4 carros e fecha o sinal. Entendeu? Aí eu liguei para o Renato, eu vi ver o que ele pode melhorar naquele tempo ali. Porque não existe. A fila vai lá quase no Colégio de Viçosa. Você vem na hora do almoço da universidade para cá, a fila está lá na reta. Então ele falou que vai ver se pode melhorar o tempo ali. Por quê? Aquele sinal também que desce o cemitério nesse sentido ao centro, ele tem muito mais tempo vermelho também e menos tempo verde. Mas ali não tem muito problema, que ali não tem muito fluxo de carro ali. Mas no horário de pico ali, 8 horas, meio-dia, 2 horas, 6 horas, que não sai para a rua não, porque é complicado. Viu, gente? Foi falar também aqui a respeito de obra, né, do município, que às vezes demora, né, custa terminar, e às vezes deixa até para o outro prefeito terminar. Só para lembrar, o PPI foi entregue para o doutor Donizete, que eu acompanhei a entrega, e PPI está pronto. Está faltando agora os equipamentos, né? Que tem que ser colocado lá, mas já foi entregue a obra está concluída. Ó, parte, João. Pois não? Por um acaso você já sabe quantos peritos e quantos legistas virão para Viçosa? Eu acho que é um médico e 2 legistas só, né? Então, funcionamento temporário. É aquilo que nós falamos, né? Vai ser um elefante branco também, viu, gente? Uma parte. Caro colega, pode ser? Pode. Em primeiro lugar, concluído não está em obras ainda. Em segundo lugar... Está em obra? Em segundo lugar, dizer que o PPI vai ser um elefante branco é uma ofensa à nossa comunidade, porque vai ser... Vai ser porque não vai funcionar. O PPI é um grande projeto que vai beneficiar com certeza. Muito. Vai funcionar e a questão do pessoal está sendo providenciada. Tá? Nós fomos a Belo Horizonte. Vai funcionar porque a questão de pessoal está sendo providenciada. Não será um elefante branco. Vai ser um elefante branco, sim, porque nós fomos a Belo Horizonte. Para funcionar bem, tem que ter 3 médicos e 6 legistas. Para funcionar bem, mais ou menos, 2 médicos e 4 legistas. Isso nós fomos a Belo Horizonte e passaram para nós lá em Belo Horizonte. Então, não vai funcionar. Vai ficar o corpo exposto na rua, a mesma coisa. Não vai funcionar. Eu pago para ver. Tá? Voltando ao assunto aqui do Corpo de Bombeiro... João, você me dá uma parte, por favor? Só um minutinho, por favor. Só uma parte, por favor. Pois não. Não vai ser um elefante branco, não, porque acabou de sair nas redes sociais que o Pimentel está na frente. E nós vamos acabar com esse curral eleitoral do PSDB. Aí que eles mandam e desmandam. E sempre nas cidades que tem o PSDB vinculado, a cidade não anda. Com certeza. Eu nunca vou mas dessa vez eu vou fechar. De cima e embaixo.
a cidade de Porto Firme desvinculou-se com o PSDB. Você vai em Porto Firme hoje, olha lá a qualidade que está. Viçosa, infelizmente, não anda por causa dessa política amadora do PSDB. Obrigado, vereador. Mas voltando ao assunto do Corpo de Bombeiro, o total da obra para funcionar era 1.600.000. Mas houve tantos cortes no projeto que chegou a Viçosa 1 milhão e pouco. E quem está complementando algumas partes é o município. Viu? Mas foi um corte de mais de 400 mil. Que veio para 1.600.000 a obra. Mas que chegou em Viçosa 1 milhão e pouco. Tá? E repito de novo. Eu espero que o PPI funcione. Mas para mim vai ser o elefante branco. Fará uso da tribuna agora o vereador Marcos Nunes. Boa noite a todos e todas. Cumprimentar quem ainda tem a paciência de nos ouvir, nos acompanhar. Boa noite a todos. Senhora presidente, eu vim trazer... Primeiro dizer que eu também fui lá no GEVES e, assim, quando eu vejo toda aquela movimentação dos jovens, eu penso por que não tem um GEVES todo mês, viu, vereador Idelmino? Eu acho que a gente precisa avançar para isso, sabe? A convivência das escolas, né? A gente vai chegar lá. Outra coisa é o seguinte, eu disse que eu seria chato e que toda semana eu ia falar aqui do sossego público, porque a minha eleitora e moradora me pediu. Então, eu ainda continuo apelando às autoridades que deem um jeito nos problemas, né, das pessoas que não podem dormir, nas imediações do Bairro Leão e etc, etc, etc. Né? Espero que a gente possa, né, rever o nosso código de postura, corrigir as nossas questões da lei orgânica, para que as autoridades realmente possam atuar. Outra situação, rapidamente queria comentar com vocês o seguinte. Eu estive numa reunião essa semana no final da semana passada, com os taxistas, que estão simplesmente desesperados com a situação deles. Nós já sabemos que tem uma audiência pública marcada, mas me parece que só eu de vereador estava presente lá nessa reunião, fui convidado por um colega também taxista, ou um amigo, e aí eu disse que é uma preocupação dessa casa, né? Justifiquei a ausência daqueles que me disseram que não podiam ir, e disse da preocupação de todos nós daqui de resolver esse problema. Né? Infelizmente, os taxistas reclamam, né, de uma situação, né, a qual eles estão submetidos. E que acho que nós temos que defender, vou repetir, né, ninguém aqui quer ser contrário à lei, mas nós precisamos ter preocupação social. Né? É sério a questão da pessoa que está anos e anos naquela profissão e pode vir a perder isso. E aí o seguinte, uma das coisas que nós percebemos no projeto de lei, que a gente tanto discutiu aqui na casa, é que nós proibimos alguém que fosse permissionário do serviço de táxi aqui, ter concessão, ter permissão também no outro município. E aí nós achamos que era uma injustiça se nós não deixamos que os nossos taxistas concorram em outros locais. Como é que nós vamos deixar pessoas de outros locais concorrer com os nossos taxistas aqui? Então, eu tive, assim, digamos assim, até por causa da necessidade da velocidade, eu fiz lá uma emenda na lei, né, para garantir essa situação, e eu queria convidar, né, até pedir, né, aí, infelizmente, eu queria que a assessoria jurídica colocasse o nome de todos vocês para assinarem comigo esse projeto, porque eu sei que é uma preocupação de todos nós, não sou eu que estou fazendo isso sozinho. Mas como eu não tinha consultado Vossas Excelências, eu acabei subscrevendo o projeto de lei, mas os convido a fazerem por gentileza. Então, conversei com o Randolfo, e isso é legal, é tranquilo. Então é o seguinte, o taxista de Ubá, ele pode até participar da concorrência aqui em Viçosa, mas caso ele ganhe aqui, ele tem que deixar a permissão dele lá. Então, acho que essa é uma medida protetiva, né, que não estava na nossa lei. Gostaríamos que a comissão de licitação incorporasse isso no edital. Gostaria, mais uma vez, que todos vocês assinassem isso. Por favor, assinem comigo, porque
os taxistas têm que se sentir protegidos por nós. Eu acho que um vereador só é muito pouquinho, entendeu? Eu acho que a casa inteira está junto. Eu fui lá realmente como representante de todos vocês, falei da nossa preocupação, cada um de nós, de como nós discutimos. Porque, na verdade, você sabe como um projeto de lei é difícil de discutir, e disse para eles o tanto que nós debruçamos sobre aquilo, o quanto nós ouvimos os taxistas, o quanto nós ouvimos a legalidade, o quanto nós ouvimos a associação de taxistas, mas mesmo assim ainda tem pequenas coisas que ainda passam, né? Pois não. Vereador, bem rapidamente, só parabenizar o senhor. Né? O senhor lembrou muito bem, foi um projeto que todos nós debruçamos sobre ele, fizemos N emendas, né? Exatamente. E o senhor lembrou aí desse trabalho coletivo, né? Até nesse momento aí de mais uma emenda, né? Só parabenizar o senhor e agradecer. Não, obrigado. Eu acho que é isso aí. Eu acho que os taxistas eles precisam se sentir realmente protegidos. Obviamente, isso não. Eu acho que ainda vai ser um processo traumático, né? Nós temos 82 pessoas, dobra isso por 2, que são aqueles que também tiram folga dos outros taxistas, ou que trabalham para eles, né, o motorista, os que trabalham também na folga. Então, assim, a gente está preocupado. Acredito que tem que ser um processo menos traumático possível, né? Então, no processo licitatório, na concorrência pública, eu estou preocupado com o tempo lá, precisa algumas coisas serem corrigidas. Em algum lugar, o projeto de lei fala que a lei é de 2013, no outro lugar de 2014. Precisa algumas coisas serem corrigidas. Eu acabei de receber um e-mail de um taxista dizendo que exige-se um táxi agora, mas não diz quando é que o taxista tem que mudar o veículo, se ele é ad eterno, ou que daqui a 15 anos o veículo vai ficar velho, e tem o problema dos R$20 mil, enfim, né? Sensibilizar a comissão de licitação para que faça uma coisa da melhor maneira possível e, acima de tudo, essa pequena emenda no projeto de lei agora, para que dá uma garantia melhor aí aos nossos taxistas, ao povo aqui de Viçosa. Obrigado. Desculpa aí, senhora presidente. Não, sem problema. É só para confirmar também que dia 24, quarta-feira, é o dia da audiência pública dos táxis, tá? Quarta-feira que vem. Fará uso da palavra agora o vereador Geraldão. Senhora presidente, na verdade eu vim um pouco de acordo. A audiência pública será às 18 horas. E aí eu vou começar pela questão dos táxis. Vereador Marcos Nunes, vejo o senhor falando em relação aos táxis. Tive contato com o pessoal do Executivo, até mesmo antes de puxar essa audiência pública, preocupado com a questão dos taxistas, sendo várias vezes abordado por taxistas para tratar da questão. Aparentemente, sem conhecer pessoalmente o doutor Paulo, que me parece um consultor contratado especificamente para esse processo licitatório, vejo que eles estão com a boa vontade de alterar, de amadurecer esse processo. Entendo que a audiência pública será um momento rico para essa questão, para essa discussão, visto que pós ela ainda teríamos quase 30 dias para o processo licitatório de fato. Antecipo aqui até principalmente aos taxistas, que no intuito de dar uma maior noção de empreendimento e de negócio que venha a ser uma sessão de um táxi por 15 anos em Viçosa, convidamos também um representante do Sebrae, que vai passar de forma breve essa questão de empreendimento mesmo, que plano de negócio dá para ser traçado para quem quer empreender nesse ramo táxi de acordo com o processo licitatório. E será uma grande oportunidade. Dia 24, às 18 horas, na Câmara Municipal. Estou usando a palavra neste momento muito pelo pedido de à parte a fala da vereadora Marilange, fala densa, de extrema importância, considero, e gostaria de voltar na questão da EV. Quando criança, jovem e adolescente, participei de vários GEVs, frequentei a EV por muito tempo, enquanto praça de esporte, e com certeza é um espaço que está abandonado, depreciado. Mas antes mesmo de ver uma reforma daquele espaço, da forma como ele está, eu acho que ele poderia ser muito mais utilizado do que é de fato. Quando coloquei a questão de mantermos os GEVs na EV, não é querendo isentar a Universidade Federal de Viçosa a proporcionar políticas públicas para a nossa juventude, políticas públicas de cultura, política pública de esporte. Não é nesse sentido.
É no sentido de que, uma vez jogado esse evento lá para cima, quase que se resolve o problema do nosso ginásio, porque ele é usado, tirando o GEVES, para algumas aulas de educação física e para atividades de recreação, pelada de basquete, pelada de futsal. Então, eu sinto que o poder público hoje em dia não tem muito porquê. Não é que não tem um porquê. Esse porquê não fica claro para o poder público, o poder executivo e até mesmo nós vereadores que pouco debatemos a questão da EV, de um empenho pela busca de recurso, pela efetividade. Inclusive, nessas visitas, ouvi dizer que houve investimento de R$200 mil naquele espaço, mas que não se vê a efetivação desse investimento. Então, mais do que transferirmos a realização dos nossos jogos estudantis para o campus da UFV, onde tudo é lindo e maravilhoso, eu acho que devemos, sim, fortalecer a utilização e ocupação da EV. E estendo essa colocação à nossa estação cultural, pouco ocupada, e a outros espaços públicos que, mesmo que não sejam perfeitos, seriam uma oportunidade para uma cidade que é totalmente sem opções de lazer, de cultura e de esporte. Vereador professor Idelmino. Vereador Geraldão, primeiro, parabenizar também o senhor pelo posicionamento, né? Eu acho que é isso mesmo, a gente tem que trazer nossas atividades para dentro da cidade. Lembrando que logo, logo, assim a gente espera, né? As quadras, assim que ficarem prontas nas escolas, Nova Viçosa, Edmundo Liz, as próprias quadras que já existem nas escolas particulares que participam dos jogos, eu acho que pode ser mais explorado exatamente com essa intenção, né, de manter, né, esse esporte lá na comunidade, né, no espaço onde a pessoa realmente vive, para poder criar esse vínculo importante, né, com o esporte. Tive uma breve oportunidade de conversa com os chefes de departamento da Secretaria de Cultura. Na oportunidade, vereador Sávio, até coloquei a sua manifestação em pronunciamento aqui, que falava que na categoria 1, no nível 1, está acontecendo apenas a competição entre futsal. O repasse da secretaria foi de que é muito vazia essas competições por conta de poucas equipes de outras modalidades, tirando o futsal, nessa categoria nível 1. E aí eu coloquei, o tempo já estourou, né, senhora presidente? Eu coloquei que é uma outra situação que não podemos abaixar a cabeça. É uma política pública que precisa ser implementada. E aí, não querendo fazer cor a uma bancada aí que já se foi de contra ao PSDB, respeitosamente aqui, doutor Sérgio, mas a colocação que eu ouvi foi assim: a culpa é do seu governador lá que cortou a educação física nas escolas estaduais, e ficou contraditório, visto que no mesmo dia também eu ouvi a informação que Minas Gerais, mais uma vez, é a melhor educação básica, com IDEB mais alto, mas fazer essa colocação. Ótima noite para os que nos assistem hoje, um ótimo final de semana, um sábado de muita paz, de muito GEVES, de muito ruralzão e por aí vai, para aqueles que assistem a reunião no sábado, até semana que vem. Vereador Sérgio Norfino. Caros colegas, me desculpem o avançar das horas, fui obrigado a retornar aqui à tribuna mais uma vez, em decorrência da fala do nobre colega Alexandre Valente, né? Mas eu gostaria de dizer o seguinte: em primeiro lugar, qualquer projeto e investimento e cujos resultados terão alcance público, como exemplo da PPI, do Corpo de Bombeiros, a implementação e colocação em funcionamento em benefício da comunidade, terminando-se ao final de uma legislatura, iniciando-se na outra legislatura, eu acho que é um compromisso, do governante, seja ele lá ou B, seja de que partido for, porque ele tem que visar, em primeiro lugar, o benefício da comunidade. Tem que entender que aquilo ali é uma estrutura que foi construída com recurso público e é um bem público que vai beneficiar a comunidade. Aquele que dificulta o andamento das ações para o funcionamento daquele projeto,
ele está agindo com proselitismo realmente, pode incorrer em improbidade administrativa, então ele tem que colocar para funcionar. O PPI é uma obra pública, é um recurso público que foi investido, Corpo de Bombeiros da mesma forma, e recurso público vem de quê? De impostos, de tributos que são, né, cobrados, e o munícipe, a população, o usuário, seja ele qual for, ele tem que ter o direito de ter o retorno daquilo em termos de benefícios. Então, dizer que uma estrutura quanto essa, ela, de fato, não vai funcionar e que vai se transformar em um elefante branco, eu acho que é dar um atestado de incompetência e de burrice à população de uma comunidade quanto a nossa, que é extremamente culta, que com certeza, através de um legislativo quanto esse aqui, extremamente representativo, culto, consciente das suas responsabilidades, de fato ele vai cobrar, que é o que nós estamos fazendo até o momento e vamos continuar fazendo. Com relação a curral eleitoral, eu acho que é uma outra afronta à nossa comunidade, não só de Viçosa, mas também de da região de Viçosa. Graças a Deus, caro colega Alexandre Valente, nós vivemos num país democrático, né? Nós vivemos num país onde, ultimamente, graças a Deus, após o período da ditadura que se encerrou, nós temos alternância de poder. E a alternância de poder, ela se faz, ou continuidade, é uma outra discussão com relação à reeleição. Vale-se a pena você ter reeleição? Não se vale a pena você ter reeleição? O contexto da discussão é exatamente esse aí, que é uma decisão que tem que se tomar, uma discussão da classe política, que tem a ver com a política eleitoral. É um debate para se avançar de fato. A alternância de poder, eu digo, no sentido de existe eleição, a população, a comunidade, ela tem a oportunidade de, ouvindo os debates, ouvindo as propostas, os projetos, elas vão escolher livremente, como a democracia preconiza, o seu governante, o seu representante. Com relação ao PSDB, que é o partido que eu represento, de fato, está há várias gestões assim, está de fato presente à frente dos desígnios da nossa comunidade, está à frente dos ditames do Estado aí, porque assim a população reconheceu a efetividade do trabalho, os resultados, e os resultados de fato estão aí. Com relação à nossa região, não vou falar só da área de saúde não, mas eu sou da área de saúde, eu posso exemplificar porque é o meu dia a dia. Viçosa se beneficiou muito de recursos, de ações, de projetos advindos dessa classe que representa o PSDB, Danilo de Castro, Rodrigo de Castro. Vou nominar aqui com bastante orgulho, porque Viçosa se beneficiou, tem se beneficiado e vai continuar a se beneficiar de projetos, de recursos encaminhados por esses nossos representantes, que são representantes dignos. E vou dizer mais, são representantes de uma classe política que pauta a política dentro da ética, dentro do respeito, dentro do profissionalismo, visando, no contexto da administração pública, uma administração pública profissional, ética, competente, baseada em metas. Isso foi o que ocorreu na gestão de Aécio Neves, nas duas gestões de Aécio Neves perante o governo do Estado de Minas Gerais. Estou encerrando. De fato, é o melhor candidato porque representa essa classe política, que é uma classe política compromissada. E com relação ao Partido dos Trabalhadores, eu vou comentar também, porque foi citado, siga quem quiser seguir, não é verdade? Então, cada um segue a sua linha, cada um tem o direito de escolher os seus parceiros, de escolher a quem vai seguir. Agora, o que nós vemos no dia a dia, o fato é isso, né? A partir do ano que vem, isso vai ficar mais claro, e já está ficando mais claro. O que tem acontecido? Uma desconstrução da economia, um mercado de trabalho aquecido artificialmente, haja vista Bolsa Família, e outra coisa, relação com comunidades tipo Cuba, Venezuela, com transferência de recursos para essas comunidades, em detrimento das necessidades da população brasileira. Vereador. E tenho dito. Qual o problema?
problema de relacionamento. Você quer reinserção? Não, assim, não precisa de falar muito do PSDB, senhor Sérgio Dolfino, é só perguntar aos professores. Nós estamos hoje com 80 mil professores nas ruas. Isso em virtude da Lei 100. Quem fez isso? PSDB. É só isso. Aí, se formos analisarmos, o mensalão, ele começou em Minas com o mensalinho. A educação é um problema no Brasil inteiro, caro colega. Sim, não é só em Minas, não. Mas assim, o colega Geraldão colocou aqui, dentro da educação básica, realmente avançou, entendeu? Olha, é um problema no Brasil inteiro. Mas com 80 mil professores na rua. Eu vou precisar de encerrar a reunião, nós podemos até retomar esse assunto em outra reunião, mas hoje impossível. Não havendo mais nada a tratar, encerra a reunião. Tenham todos uma boa noite. Pois é. E isso nós temos que tomar cuidado.